Pessoal, agora nós vamos entrar nos crimes de periclitação da vida e da saúde. Se vocês observarem acima do artigo 130, vai estar lá, dos crimes de periclitação à saúde e à vida. Ele engloba do artigo 130 ao 136. Todos esses crimes são crimes definidos como crimes de perigo, certo? Eu vou ter vários tipos de perigo, tá? Do 130 ao 136. Os crimes de perigo se diferem dos crimes de dano, que eram os anteriores. Do 121 ao 129 eram crimes de dano, cuja intenção do agente é causar um dano à vida de uma pessoa, causar um dano à integridade corporal, física ou mental de alguém. Já nesses crimes do 130 para frente, a intenção do agente não é causar um dano, mas é de expor a perigo a vida ou a saúde de alguém. O que nós temos que observar é que, nesses tipos de conduta, como são crimes de perigo, eu tenho que tomar cuidado para não engrensar o nível de aceitabilidade ou de previsibilidade de que o resultado final aconteça seja acima do aceitável. Porque se ele for acima do aceitável, eu saio da configuração de crime de perigo e entro na configuração dos crimes de dano. Os crimes de perigo eles estariam um pouco mais abaixo dos crimes de dano. E na periclitação da vida ou da saúde de outro, eu tenho como a primeira conduta definida para isso, que é o crime de contágio venéreo, que é o 130, certo? E aí ele fala assim, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Certo? O que isso significa dizer, senhores? Primeira característica desse crime, já falei que ele é um crime de perigo. Então eu tenho a exposição a perigo, eu não tenho a intenção de lesionar, porque se eu tiver a intenção de lesionar, eu quero transmitir a doença para lesionar a pessoa, consequentemente eu vou para o crime de lesão corporal. Mas se é a mera exposição ao perigo. O interessante desse crime do 130 é que ele é um crime de ação vinculada. O que significa dizer crime de ação vinculada? O crime de ação vinculada é que a ação ela é determinada pela própria legislação. A forma de cometimento do crime ela é especificada pela própria norma incriminadora. Diferente dos crimes de ação livre, onde a norma incriminadora não te diz como fazer. Então, vamos imaginar, crime artigo 121, matar alguém. Matar alguém, ele não especifica quem matar ou como matar. Como ele não diz como fazer, ele é um crime de ação livre. Agora, o 130, que é a exposição de perigo a contágio venéreo, ele diz, olha só, expor alguém, como eu exponho essa pessoa? Por meio de relação sexual ou qualquer outro ato libidinoso. Então significa dizer o quê? Que esse crime de contágio, perigo de contágio venéreo, ele somente pode ser realizado por intermédio de relação sexual ou ato libidinoso. Se eu não fizer dessa forma, por ele ser um crime vinculado, de ação vinculada, se eu não fizer dessa forma, eu não enquadro dentro do 130, vou enquadrar em outra norma. Provavelmente no 132, que é uma norma subsidiária ao 130. Então, crime de ação vinculada é isso. Então, eu só posso responder por crime de exposição ao perigo de contágio venéreo se essa forma de exposição se der por intermédio de relação sexual ou por intermédio de ato libidinoso, certo? Relação sexual, consequentemente, você vai ter atividades sexuais, tá? Então, você vai ter a conjunção carnal ou
o ato libidinoso, que o ato com conjunção carnal, penetração, pênis, vagina, ou relação sexual, não da penetração pênis-vagina, mas da penetração pênis-ânus, que na verdade isso não se torna mais conjunção carnal, mas é ato libidinoso, mas estaria englobado na relação sexual, mas não dentro de conjunção carnal. Então eu tenho dentro dos atos libidinosos, desde as relações sexuais orais, com as relações sexuais com os órgãos genitais, ou as relações sexuais com os órgãos excretores, com o órgão excretor, que aí se transforma em relação sexual, o ato libidinoso. Lembrando que o ato libidinoso, lá nos crimes de estupro, ele tem uma abrangência um pouco maior, inclusive incluindo dentro dele o beijo lascivo, que é aquele beijo para saciar seu apetite sexual. É aquele beijo com intuito sexual. Isso que seria um beijo lascivo. Que lá é considerado como ato libidinoso. Aqui, no caso em si, não, porque eu não teria uma doença venérea que se transmite pela boca. Legal? Por isso que, consequentemente, o beijo lascivo não entra aqui como ato libidinoso, mas ele entra como ato libidinoso lá no crime de estupro, para efeitos doutrinários jurisprudenciais, tá? Da interpretação da norma. Então, o que acontece? Isso é uma norma complementar, não é isso? Isso é uma norma penal em branco. Então, significa, isso é uma norma incriminadora com a classificação de norma penal em branco. Significa dizer o quê? Que ela precisa de uma norma complementar para dizer o que é isso. Nós precisamos, nesse caso, de uma norma de hierarquia inferior à lei ordinária. Então, isso é uma norma penal em branco estrito sensu, porque eu vou buscar em portarias do Ministério da Saúde para saber o que são doenças venéreas. Legal? Pois bem, então lá vou ter N tipos de doença venérea, cancro mole, cancro duro, gonorreia, sífilis, certo? Que são caracterizados ou que estariam dentro desse artigo 130. Primeira coisa importante que se aplica é o primeiro questionamento que se tem relacionado ao crime a doença de AIDS. A AIDS, por interpretação jurisprudencial, ela antigamente era encaixada como tentativa de homicídio. Atualmente, ela entra na lesão corporal gravíssima para alguns doutrinadores e alguma jurisprudência. A jurisprudência majoritária ainda enquadra como tentativa de homicídio. Entretanto, pela modificação da doença, pela modificação da doutrina da jurisprudência, eles já estão enquadrando como lesão corporal gravíssima, que é enfermidade incurável. A probabilidade de alguém falecer hoje pela AIDS é muito baixa, é muito pouca. Não que não possa, mas ela é muito baixa. Então, provavelmente, eu entro num crime de lesão corporal com enfermidade incurável, que é lesão corporal gravíssima. Então, a AIDS ela não se enquadra nesse tipo de doença venérea. Legal? Interessante que o objeto jurídico dessa norma é a incolumidade da saúde e da vida da pessoa, se tornando objeto jurídico indisponível. O que significa dizer? Vamos imaginar que eu tenho uma doença venérea, vamos imaginar que eu tenha gonorreia, e viro para minha namorada e falo assim, olha, eu quero ter relacionamento sexual com você, estou com gonorreia e está tudo bem. Se ela aceitar é crime, eu teria o consentimento dela, não haveria crime? Não, o crime continua existindo. Por quê? Porque a incolumidade física dela é um objeto jurídico indisponível, o consentimento dela não vale. É claro que, se ela também tiver a doença venérea, isso se torna crime impossível, por impropriedade absoluta do objeto, não é isso? Do artigo 17, que fala do crime impossível. Por bem. Então, consequentemente, se torna um objeto jurídico indisponível, não adianta ter consentimento para a desconfiguração do crime. A aceitação por parte do parceiro não significa dizer que automaticamente você vai ter ausência dessa conduta criminosa. Legal?
O que é interessante dentro dessa norma, se a gente for observar, eu teria duas situações diferentes, certo? O que sabe que tem ou deva saber que está contaminado. O que sabe que está contaminado, eu sei que eu estou com a doença, ou deva saber. Existe uma discussão doutrinária sobre essa situação, certo? Mas o posicionamento majoritário encontra-se no fato de que o sabe, dolo direto. Eu sei que eu tenho a doença e mesmo assim eu faço, expondo a pessoa a perigo. Lembrem que os crimes de perigo são crimes onde não há necessidade da produção do resultado. Então eles são crimes formais, o resultado pode ou não acontecer. Legal? Então a consumação desse crime está na conduta e não no resultado. O que significa dizer? Significa dizer que eu tenho uma doença venérea, tenho um relacionamento sexual com alguém, sei que tenho, é dolo direto, sabe. Deve saber, entra no dolo eventual. E aí eu vou imaginar que eu tive um relacionamento com uma, duas, três, quatro, cinco pessoas sem preservativo. A probabilidade que eu tenha uma doença é um pouco maior. Aí entra no deve saber. Nessas duas situações, eu não preciso transmitir a doença. Não há necessidade da produção efetiva do resultado, porque não são crimes de dano, são crimes de perigo. Perigo é apenas o quê? Apenas expor a perigo. Então, o fato de eu ter a doença e ter um relacionamento sexual com uma pessoa, transmitindo ou não essa doença, eu já enquadro dentro da conduta criminosa. Legal? O interessante do parágrafo primeiro é que ele fala se a intenção do agente é transmitir, e aí nós estaríamos dentro de um dolo de dano, porque aí se o cara quer transmitir a doença venérea, eu estaria dentro do dolo de dano por meio de uma ação vinculada, que é pela relação sexual ato libidinoso. Então ele foge um pouco dessa regra. É como se o parágrafo primeiro fosse dolo de dano em relação ao contágio venéreo, tá bom? Então essa é a definição. O parágrafo 2, ele vem dizendo qual é o tipo de ação penal, aonde essa ação penal ela é pública condicionada à representação. Então significa dizer o quê? Significa dizer que para o início de um processo penal, a vítima, nesse caso, deve representar a autoridade, ou policial, ou Ministério Público, ou autoridade judiciária, alguns doutrinadores falam sobre isso também, para que possa ter início a ação penal. A denúncia ela fica condicionada à representação. Esse artigo 130 é de ação penal pública condicionada. Então, consequentemente, eu precisaria de uma representação da vítima. Certo? Já no 131, ele se transforma para crime de ação livre, ele já não é mais crime de ação vinculada, então ele se difere do 130 por conta disso, ele se torna crime de ação livre, e consequentemente ele dá um outro tipo de crime de perigo, e aqui o crime de perigo é perigo de moléstia grave, certo? Moléstia grave também é uma norma penal em branco, onde eu preciso de uma complementação, onde a medicina vai me dizer quais são os tipos de moléstia grave. Nós temos hepatite C, nós temos tuberculose, certo? São considerados como moléstias graves, certo? Lembre, mais uma vez, que é crime de perigo, é a mera exposição, legal? Por quê? Porque a hepatite C ela também é uma enfermidade incurável. Então, se eu tenho a intenção de injetar o sangue ou transferir o meu sangue para uma pessoa para lesionar ela com a doença, com a moléstia grave, eu vou lá para o crime do 129. Aqui é a mera exposição e não, consequentemente, o dano efetivo ao agente. Então, é a mera exposição. E aqui eu tenho a definição de moléstia grave. As moléstias graves são definidas por normas fora do Código Penal, então a gente precisa de uma interpretação, se tornando isso uma norma penal em branco.
Diferente também do 130, que é de ação penal pública incondicionada, porque não existe nenhuma outra definição da norma, transformando ela em condicionada como tem no 130, onde ele especifica claramente que depende de representação da vítima. Aqui, como não tem nenhuma norma, todas as ações, quando assim for, elas são ações penais públicas incondicionadas. Então, consequentemente, eu teria uma caracterização nisso. Já o 132, ele é um crime, é uma norma subsidiária, certo? E ela é uma subsidiária expressa. Se lembra lá do conflito aparente de normas? Porque ele fala assim, olha, expor a vida ou a saúde de outro é perigo direto e iminente. Aí pena detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Legal? Então, a norma expressamente prevê isso. Então, o que significa dizer isso? Bem, se eu vou expor por intermédio de uma doença de moléstia grave, eu vou estar no 131. Se eu vou expor alguém por uma doença venérea, eu estou no 130. Mas se eu exponho por doença venérea, mas não é por meio de relação sexual, eu não enquadro no 130, enquadro no 132, porque eu não tenho a perfeita tipicidade da norma. Então, o 132 é uma norma subsidiária às outras, e não só ao 130, 31, mas todas as outras normas de crime de perigo que nós tivermos ao longo das normas incriminadoras de todo o nosso ordenamento, certo? Então, consequentemente, ela é uma norma de exposição. Um exemplo que nós temos para a gente poder fixar esse crime de perigo, e aí eu trago um exemplo, eu sempre falo aqui na região de vocês, né? Porque de certa forma eu acho um absurdo isso, mas, enfim, é o que se tem aqui, que eu coloco como crime de exposição a perigo. Você lembra aquele, se eu dou um nome até, esse nome não existe, é uma criação minha, né? É o motopique. O que significa dizer isso, motopique? Aquela moto onde tem 4, 5, 6 pessoas. Tem um marido, aí na frente do marido tem uma criança de 6 anos, aí atrás do marido, entre o marido e a mulher, tem uma outra criança de 4 anos, aí tem a mulher atrás, depois atrás da mulher tem uma outra criança de 5 anos e no braço da mulher ainda tem uma criança de 1 ano. Esse pai que está andando com essa moto, ele não tem a intenção de lesionar ninguém. Porém, ele está expondo a perigo a vida da família dele toda. Isso é crime de perigo. É a mera exposição. Lembra o que eu falei no início? Se essa mera exposição ultrapassar o nível do aceitável da razoabilidade, eu posso entrar num crime de lesão corporal. Circunstâncias, eu entro num crime de dolo eventual para crime de dano. Vamos imaginar que esse cara começa a acelerar a motocicleta, vamos imaginar que ele começa a fazer zigue-zague. Qual é a probabilidade de alguém cair e se lesionar? Já é alta. Então ele assume o risco de produzir um resultado em relação a isso, entendeu? Agora, o fato dele andar por si só com a sua família ali fora, ou sem capacete, alguma coisa que o valha, você andar com alguém dentro do carro sem o cinto de segurança, você está expondo a pessoa a perigo. Eu não preciso da produção do resultado. Basta mera exposição, são crimes formais, onde a consumação da conduta está onde a consumação do crime está na conduta. Legal? São crimes de perigo. E aqui no caso tem um crime geral, uma norma geral, que é uma norma subsidiária. Se eu não enquadrar em alguma outra norma de crime de perigo, eu entro dentro do 132, que é o crime de perigo de forma genérica, certo? Já o 133 e o 34, eles entram no crime de exposição a perigo, só que no 133 ele fala exposição a perigo de incapaz, e no 134 ele fala de exposição ao abandono de recém-nascido. E aí eu preciso fazer uma distinção entre essas normas, certo? E por que precisa fazer uma distinção entre as normas? Porque recém-nascido também é incapaz. Não é isso? Então, consequentemente, eu entraria dentro dessa situação no sistema onde abarcaria. Pois bem, exposição, vou pular para o 134. A exposição ao abandono de recém-nascido, que é o 134, para ocultar desonra própria. Bora, vamos lá. Crime de perigo. Eu tenho de exposição, que alguns falam que isso é
uma conduta de ação, onde abandono pode ser uma conduta de ação ou omissão. Eu posso abandonar não fazendo nada, ou eu posso abandonar deixando o recém-nascido num determinado local. Exposição merece ou precisa que eu faça alguma coisa para expor alguém. Então, exposição é um crime comissivo, abandono pode ser um crime comissivo ou omissivo. Quando ele fala em recém-nascido, o posicionamento majoritário que nós temos na doutrina de jurisprudência é no sentido de que até a queda do cordão umbilical, isso é considerado como recém-nascido. Isso gira em torno de 7 a 10 dias, mais ou menos. Então, enquanto eu tiver o cordão umbilical, consequentemente eu entro na característica de recém-nascido. Saiu do cordão umbilical, não tem mais o cordão umbilical, eu deixo de ficar no 134 e provavelmente eu vá para o 133, abandono de incapaz, exposição abandono de incapaz, mesmo que seja para ocultar desonra própria. Por quê? Porque para a tipicidade da norma penal do 134, há necessidade de ser recém-nascido. Recém-nascido, obrigatoriamente, até a queda do cordão umbilical. Voltando a dizer, o período de 7 a 10 dias, mais ou menos. Certo? E aí o final da norma fala em ocultação de desonra própria. Aí nós entramos numa outra discussão doutrinária que temos relacionados a isso, no sentido de quem seria o sujeito ativo da norma. Alguns dizem que somente a mãe poderia ocultar uma desonra sua. Vamos imaginar uma pessoa que seja casada e o marido é infértil e ela fica grávida. Então, provavelmente, a gravidez dela decorreu de uma traição ao marido. Ela pega essa criança e deixa abandonada em algum lugar. Ela não quer matar a criança, ela não quer danificar a criança, mas ela abandona em algum lugar até a queda do cordão umbilical para desocultar a desonra própria, consequentemente enquadra dentro do 134, certo? Uma outra parte da doutrina diz que pode ser tanto a mãe quanto o pai, pode ser tanto um quanto outro sujeito ativo relacionado a isso. E uma outra doutrina, geralmente no direito é assim, você vai ter 3 lados, né? E uma outra doutrina onde se enquadra não só o pai e a mãe, mas qualquer pessoa que tenha vínculo com aquele recém-nascido. Então vamos imaginar que o avô prometeu, o pai prometeu a filha em casamento para uma pessoa. Lembrando que o Código de 41, então tinha essas normas lá atrás, e aí a filha vai ter um relacionamento sexual com uma outra pessoa que não seja quem é que ele tenha prometido. O fato dela ter ficado grávida, o pai dela, que seria o avô da criança, do recém-nascido, ao ela dar à luz, ele pega a criança e abandona ou expõe a perigo num outro lugar. E aí, consequentemente, para essa parte da doutrina, diz que é cabível e admissível que o sujeito ativo também seja qualquer pessoa relacionada ou que tenha uma honra direcionada e relacionada para o recém-nascido. O posicionamento majoritário é no sentido de que a mãe e somente a mãe detém essa capacidade, porque a honra seria a honra relacionada a ela própria, desonra própria relacionada a quem teve um feto, uma criança proveniente de alguma coisa. Não precisa ser obrigatoriamente por traição, pode ser por questões religiosas, onde eu não posso ter relacionamento sexual antes do casamento, eu tenho que ficar, enfim, desonra dela é desonra própria, ela sentir desonrada por aquilo ali, certo? Nós temos uma característica dessa norma, geralmente as mulheres algumas mulheres que são estupradas, elas abandonam a criança exatamente para ocultar o fato dela ter sido estuprada, a desonra dela, não o fato dela ter tido relacionamento sexual, mas o fato dela ter a honra dela manchada perante a sociedade, não querer mencionar isso para a sociedade, ela acaba deixando a criança. Então, eu estaria enquadrado dentro desse 134, onde você tem a configuração
de desonra própria, recém-nascido, expor ou abandonar a criança. É interessante que se você for ler o 134, parágrafo 1º e parágrafo 2º, eles são crimes pré-ter-dolosos. Então tem um dolo na ação de expor ou abandonar e ocorre um resultado mais grave, além do que eu poderia imaginar. E esse resultado mais grave no parágrafo 1º é lesão corporal grave e no parágrafo 2º é a morte. Então o que significa dizer? Vamos imaginar que eu peguei, estava grávida de um relacionamento extraconjugal, meu marido não soube, vamos imaginar que ele estava viajando a fazer o seu mestrado fora do país e um ano depois ele volta, ela estava grávida e ela pega essa criança e ela abandona essa criança, ela deixa essa criança, vamos imaginar, na porta de uma igreja, certo? E aí, por algum motivo que ela não tinha como prever previsibilidade do dolo eventual por um crime de lesão, como de eu assumo o risco de lesionar uma pessoa, vamos imaginar que essa criança morreu. De repente a temperatura baixou demais e essa criança morreu. Eu tenho o dolo de abandonar, mas eu não tenho previsibilidade do dolo de dano, de ocasionar o dano à morte, por isso que ele é pré-ter doloso. O resultado é mais do que eu quero, ou seja, o resultado foi além daquilo da minha vontade, são os pré-ter dolosos. Seja acontecendo a morte, no parágrafo 2, seja na lesão corporal, no parágrafo 1º. Lembrando que no parágrafo 1º, apesar de falar de lesão corporal grave, se inclui dentro dessa norma, como a gente viu na legislação, na aula anterior de lesão corporal, se inclui lesão corporal grave do parágrafo 1º ou lesão corporal grave do parágrafo 2º. Então, seja grave ou gravíssima, qualquer uma das duas situações que tenham gerado em relação àquilo. Então, eu não posso ter dolo direto, dolo eventual para o crime de dano, seja da lesão corporal, seja da morte. Se tiver, eu desloco a norma para o 129, eu desloco a norma para o 121. Volto a dizer, são crimes de perigo, é mera exposição a perigo. Ou aqui no caso, abandono do recém-nascido. Então são parágrafos 1º e 2, são crimes pré-ter dolosos. E aí quando você volta para o 133, a consequência do 133 está no sentido de que abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Aqui eu tenho uma definição do sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo dentro dessa norma? É todo aquele que tem cuidado, guarda, vigilância ou autoridade sobre o incapaz. E a incapacidade aqui não é uma incapacidade física apenas, é qualquer tipo de incapacidade, seja física ou psicológica. Mas uma incapacidade que gere o quê? Risco dele não poder se defender. Então, uma pessoa que está sob seu cuidado, você abandona essa pessoa, e ao abandonar essa pessoa pode ter um risco, certo? Que seja resultante desse abandono. E aí eu enquadro dentro do 133, tá? Você lembra que eu falei? Quando eu falo incapaz aqui é qualquer um. Posso ter um recém-nascido? Posso. Se eu abandonar um recém-nascido, mas não para ocultar desonra própria, mas abandonar um recém-nascido só por abandonar, porque eu tenho guarda sobre ele, certo? Ou incapaz, provavelmente eu vou enquadrar dentro da norma. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que eu saia de casa deixando meu filho de 2, 3 anos sozinho dentro de casa. Ele é incapaz, certo? Dentro de casa sozinho ele tem riscos relacionados a ele. E eu abandono ele, deixo ele lá, certo? Preciso que ele tenha alguma lesão? Não, não preciso. Agora, se houver uma probabilidade acima do normal de ocasionar um dano, provavelmente ele vai para o crime de lesão corporal, certo? Por isso que nós temos que analisar cada fato, cada situação, com cada circunstância, para que a gente possa enquadrar, se for o caso, dentro da norma. Legal?
E assim, na mesma forma do parágrafo 1º e parágrafo 2º que nós vimos no 134, o 133 se reporta da mesma forma. Em que sentido? Eu abandono a pessoa e eu ocasiono um resultado mais grave, seja lesão corporal grave ou gravíssima, ou seja, morte. Aqui as condutas são mais graves, pré-ter doloso. Eu tenho a intenção de abandonar, dolo de abandonar, mas acontece um resultado mais grave, lesão corporal ou morte. Nessas duas, como eu falei no 134, não se enquadra o dolo de dano, beleza? E o parágrafo 3º, ele vai aumentar a pena, então é uma causa de aumento de pena, e ele traz 3 situações diferentes, certo? 2 é leitura pura da norma, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Então eu vou analisar se ele está enquadrado numa dessas. Se ele estiver enquadrado, consequentemente aumenta a pena em 1/3. Se a vítima é maior de 60 anos, quando eu deixo idosos, legal? Vamos imaginar que eu deixo meu pai, é meu ascendente, eu sou descendente dele, eu ainda tenho o fato dele ser maior de 60 anos, certo? E aí eu tenho o inciso 1º, que é o único que gera discussão. Porque no inciso 1º ele fala assim, se o abandono ocorre em lugar ermo. Lugar ermo é lugar onde não existe a passagem de pessoas, certo? E esse lugar ermo, aí nós temos uma discussão doutrinária em relação a isso. Esse lugar ermo ele tem que ser relativo para ser crime de abandono. Porque se esse lugar ermo for absoluto, ele passa para o crime de dano. E aí ele entra lá no crime de lesão corporal na modalidade dolo eventual ou crime de homicídio na modalidade dolo eventual. Ah, não entendi, legal. Vamos imaginar o seguinte. A Serra do Cariri, ela, dependendo do lugar onde você esteja, ela é um lugar onde ninguém passa por lá. Então ela se torna um lugar ermo de forma absoluta. Imagina eu colocar uma pessoa incapaz de se defender no meio da Serra do Cariri, onde ninguém passa por lá. Ninguém passa por lá. Então é um lugar ermo de forma absoluta. Se eu deixo ela lá, eu estou assumindo o risco de produzir um resultado, seja de lesão ou de homicídio. Se a pessoa morrer, eu vou exponer por homicídio, dolo eventual. Na modalidade de abandono, porque ele fala matar, ele não diz como, crime de ação livre, como eu falei mais cedo. Então, eu tenho essa caracterização em relação a isso. Agora, quando, para se enquadrar na norma, na causa de aumento de pena, no parágrafo 3º, esse lugar ermo tem que ser lugar ermo relativo. Vamos imaginar o seguinte, a igreja lá de baixo, depois do centro, esqueci o nome dela, Igreja da Matriz, salvo engano, não, a Matriz é mais em cima. Enfim, é um lugar ermo de forma relativa. Durante a noite não tem ninguém, mas durante o dia existe pessoas que passam por ali. Então, esse lugar ermo, eu interpreto lugar ermo quando? Lugar ermo relacionado àquele local aonde pessoas passam por ali, mas não de forma corriqueira, diariamente, todos os dias, todas as horas, mas de forma esporádica. O que vai se discutir em todo o processo criminal é o que eu considero como relativo ou como absoluto. Não é isso? Eu posso considerar o fato de alguém passar num determinado lugar, numa casa, por exemplo, numa casa de serra uma vez por mês. Probabilidade eu vou reconhecer isso como um lugar ermo de forma absoluta. Agora, vou imaginar que alguém passe naquela casa uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Dependendo das circunstâncias, eu posso caracterizar que essa casa é um lugar ermo de forma relativa ou absoluta, dependendo das situações que se encontrarem. Então, para configurar o parágrafo 3º como causa de aumento de pena, obrigatoriamente a interpretação desse lugar ermo é lugar ermo de forma relativa. Porque se o lugar ermo for de forma absoluta, você entra nos crimes, você ultrapassa o nível de aceitabilidade, de probabilidade, e aí você começa a assumir o risco de produzir um resultado, seja no crime de dano de lesão ou no crime de dano de homicídio.